O Flamengo também reclamou a expulsão do Everton Araújo, segundo o Flamengo, uma expulsão injusta, e pediu também a expulsão do Gabriel Paulista, que teria agredido o Jorginho, mas enfim, o jogo terminou 1-1. O Cuca também reclamou da arbitragem do Mineirão no empate por 0-0 entre Cruzeiro e Santos, um gol anulado do Peixe já no finalzinho da partida, e aqueles gols assim que a ponta da chuteira, né, tá à frente, tem um fio de cabelo à frente. O VAR acabou interferindo, anulou o gol do Santos e o Peixe voltou para casa com 1 ponto na bagagem. Agora, data FIFA, vamos voltar a ter Campeonato Brasileiro somente no meio da próxima semana. Os clubes vão ter aí uma pausa de aproximadamente 10 dias, todos eles, a maioria dando uma folga para os jogadores entre 2 e 3 dias e depois a retomada dos treinamentos. Por falar em data FIFA, quinta-feira tem Brasil e França, 5 da tarde, em Boston. E nós vamos agora aos Estados Unidos, a Orlando, onde a seleção brasileira se encontra para realizar os primeiros treinos e depois seguir para Boston para o jogo da quinta-feira. Lá está Luiz Fabiani, que tem agora as informações para a gente, as informações da seleção brasileira, que já se reuniu, já está reunida aí nos Estados Unidos. Fabiani, bom dia. Bom dia, um abraço para você, Thaís, Pedro, todo mundo que acompanha o Jornal Gente aqui na Bandeirantes. Sim, delegação quase completa por aqui. Restam somente aqueles jogadores que entraram em campo na noite de ontem. Por exemplo, no jogo que você citou entre Corinthians e Flamengo, tinha alguns deles. Hugo Souza, o próprio Léo Pereira, o Alexandre, lateral esquerdo, e é justamente sobre ele a informação mais recente quanto à seleção brasileira. O Alexandre foi substituído no intervalo do jogo entre Corinthians e Flamengo com desconforto na coxa e foi desconvocado por Carlo Ancelotti, que optou por chamar Kaique Bruno, jovem do Cruzeiro, mais um estreante na lista da seleção brasileira, que vai chegando aos poucos aqui em Orlando e se inicia a preparação para os jogos contra a França e Croácia hoje às 5 horas da tarde no ESPN Wide World of Sports, que é um complexo, um resort da ESPN dentro da Disney. Portanto, em instantes, os jogadores todos por aqui fazendo aquela refeição, ouvindo as primeiras instruções do Ancelotti e bola em campo às 5 horas da tarde. Capri. Muito bem, então nós vamos continuar acompanhando de pertinho essa movimentação da seleção brasileira. Tá bonito o dia lá em Orlando, hein? Olha lá, Thaís, Pedro, sol, céu azul, é nesse clima aí que a seleção vai se preparar para o jogo da quinta-feira, mas o Fabiani já antecipou que em Boston, na quinta, a temperatura deverá estar bem baixa, por isso todo mundo já atento a essa questão. Bom, além da quinta-feira contra a França, o Brasil volta a jogar depois em Orlando mesmo, na terça-feira da semana que vem, contra a Croácia. E por falar em questões médicas, não é? Mais um jogador que deve desfalcar a sua seleção nesta data FIFA é o Memphis Depay, que ontem saiu depois de dar assistência para o gol do Corinthians, reclamando de uma contusão, de uma lesão muscular. O jogador deverá ser reavaliado ainda nesta segunda-feira, mas dificilmente vai ter condições de atender o chamado aí da seleção holandesa. Já entrou em contato lá com os dirigentes e agora deve iniciar a sua recuperação para depois ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. É isso, semana de data FIFA, a gente vai ficar de olho aqui porque as últimas seleções europeias também serão conhecidas nesta data FIFA e a gente vai acompanhar os últimos classificados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Japão. Eu volto com vocês, Pedro, Thaís, uma ótima semana, excelente segunda-feira a todos. Em o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados.
10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente segunda-feira para você que segue com a informação da Rádio Bandeirantes Campinas. A partir de agora, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Nós vamos abrir espaço para a informação da nossa região, o que de mais importante acontece em Campinas, RMC e boa parte do interior de São Paulo, que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Uma excelente segunda-feira, 23 de março de 2026, a você que está conosco no aplicativo Band Play. Um excelente início de semana para quem nos ouve pelo portal bandmulti.com.br. A agilidade do dinamismo, a velocidade da informação online com a aba ao vivo para você ouvir a Rádio Bandeirantes de onde você estiver. Um excelente dia para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, o rádio com os nossos bastidores aqui nos nossos estúdios em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, você que ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na programação da RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos a postos com a equipe técnica mais técnica do Rádio de Campinas, tendo na mesa de som o Edson Freitas, na central técnica o Alan Zanelato, com a coordenação técnica do Gil Kleber. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, além de deixar o seu like, além de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade que já chega a 62.500 inscritos, comunidade que não para de crescer, que ontem acompanhou também pelas ondas do rádio e pelo nosso canal do YouTube, a estreia da Ponte Preta com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, 2-1 para o Atlético. Já está chegando a hora do início do Campeonato Brasileiro da Série C. Não esse final de semana, o próximo tem Maranhão e Guarani, também com transmissão na tela da Band. E a repercussão da estreia da Macaca, a expectativa pelo início da Série C e a busca do Bugre pelo acesso. Tudo isso noticiário esportivo que começa daqui a pouquinho às 11h30 com Carlos Henrique e o timaço do Carlos Batista. Vamos começar informando você que o nosso canal do YouTube tem o espaço para você mandar a sua mensagem e você também pode, a partir de agora, mandar a sua opinião, o seu comentário, a sua sugestão de tema, a sua análise ou a informação de onde você está passando pelo nosso WhatsApp 19971021493. Tem alguma obra no seu caminho? Tem algum acidente que você cruzou? Tem algo que prometeram para você e nunca foi cumprido? A gente ajuda você a cobrar também as autoridades e a informar o que de mais importante ocorre em Campinas e região. 19971021493. Vamos com informações das estradas que cortam o nosso interior de São Paulo para juntos fazermos esse giro da notícia aqui a partir de agora, com as informações também da TESP e alguns acidentes registrados mais cedo. A rodovia Anhanguera, no quilômetro 103, na pista sentido São Paulo, tem lentidão nesse trecho por conta de um veículo que pegou fogo. O carro está no acostamento, a pane mecânica já foi controlada pelas equipes da própria concessionária CCR Autoban, mas ainda pela curiosidade há uma certa lentidão nesse trecho. Repetindo, quilômetro 103, pista sentido São Paulo da rodovia Anhanguera, trecho que passa aqui pela cidade de Campinas. Se você vem, por exemplo, de Sumaré, se você vem de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, a melhor opção para fugir desse e de outros pontos de lentidão, como por exemplo no limite entre as cidades de Sumaré e Campinas, por excesso de veículos, é a rodovia dos Bandeirantes. Para quem está em Campinas e segue viagem para a capital paulista, trânsito bom nesse momento, apenas aquele 1 quilômetro de lentidão tradicional na passagem por Jundiaí, entroncamento com a Dom Gabriel, que leva o motorista a cidades como Cabreúva e Itupeva, mas depois, lentidão só na chegada a São Paulo, reflexo do trânsito nas marginais. Tanto a Anhanguera quanto o Bandeirantes estão fluindo bem, mas a Bandeirantes é a melhor opção para o seu caminho. Na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 182, um acidente com ônibus, na verdade uma pane mecânica, assustou quem estava dentro do veículo, 46 passageiros, felizmente ninguém ficou ferido. Nesse momento, na pista da rodovia Luiz de Queiroz, ali é o Washington Luiz, SP310 é o Washington Luiz, já não há mais lentidão no trecho.
Mais cedo também uma pane mecânica chegou a provocar a paralisação de uma das faixas da rodovia Campinas-Mogi, a governadora Adhemar de Barros, SP-340. Olha, é uma segunda-feira de muitas panes, muitos problemas associados aos veículos. A informação também, neste momento, de um acidente na rodovia SP-065, que é a rodovia Dom Pedro I, no trecho que passa por Atibaia. Estão sinalizadas aqui 48 pessoas sem ferimentos, que saíram ilesas do acidente, uma vítima leve e uma vítima moderada, envolvendo, portanto, um ônibus também nesse acidente, trecho de Atibaia, pista norte, e a informação da concessionária nesse momento de que o trecho já está liberado, mas como os veículos estão ainda na faixa do acostamento, se você passar pelo local, já vai estar a informação aí para você na Rádio Bandeirantes e assim, siga seu caminho, siga a viagem, não tem ninguém com ferimento mais grave, felizmente. No mais, o trânsito, segundo a concessionária, é considerado normal em função do horário de pico, não há outros acidentes. Na rodovia Dom Pedro I, excesso de veículos entre os trevos dos Amarais e de Barão Geraldo, na pista sentido Jacareí, que é a pista sentido sul, e esse acidente é de Atibaia para quem está vindo a Campinas, tá? Desse acidente envolvendo um ônibus, veículo de passeio, é para quem está vindo a Campinas. Pista está livre nesse momento, não há interdição, mas há ainda a curiosidade que provoca uma certa lentidão no quilômetro 70, passando por Atibaia. No mais, o que nós temos aqui de informação de trânsito da cidade de Campinas, apenas sinalização dos pontos tradicionais de lentidão para uma manhã de segunda-feira, como a Avenida Francisco Glicério, Avenida Doutor Campos Salles, Avenida John Boy Dunlop, como também na região central temos ainda informação de lentidão neste momento na General Osório, mas não há acidentes reportados, apenas a sinalização de excesso de veículos. Algumas obras que estão sendo realizadas, como por exemplo na Coronel Quirino, também tem obra nesta manhã na Gustavo Armbrusti, que fica ali bem próximo da General Osório também, mas não há sinalização de trânsito e sim apenas a informação para o motorista que passa pelo local. Tendo qualquer novidade, a gente vai atualizando você ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, que segue até às 11h30 da manhã na nossa programação, inclusive com algumas obras programadas, com outras informações que forem chegando ao longo desta manhã de segunda-feira. Vamos girar a notícia com o que neste momento acontece de mais importante na região. A Unicamp precisou interditar o Instituto de Biologia no seu laboratório depois da invasão de criminosos e do furto no local. Temporariamente, as atividades da Faculdade de Engenharia de Alimentos dentro do Instituto de Biologia estão suspensas por conta do furto de materiais de pesquisa. A instituição acionou a Polícia Federal para a condução das investigações e procedimentos de perícia que forem necessários. Foi identificado agora de manhã, quando as atividades começaram, quando os primeiros funcionários do laboratório, a equipe começou a chegar para o trabalho e percebeu que o crime aconteceu ali nessa área dentro da Unicamp. Para colaborar com o trabalho das autoridades, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, como medida preventiva, fez essa interdição dos laboratórios, tentar também de alguma forma ter uma perícia pelo local. As aulas de graduação e nos laboratórios vão transcorrer normalmente, só não vai ter atividade onde houve a invasão. A universidade esclarece que vem tomando medidas cabíveis, colaborando integralmente com as autoridades competentes. E informações adicionais sobre o inquérito, segundo a nota, serão preservadas para não comprometer o andamento das investigações. Também não é o nosso papel atrapalhar, mas eu quero acreditar que tenha pelo menos uma câmera de monitoramento que tenha mostrado essa movimentação ali pelo local para tentar, quem sabe, identificar a cara dos criminosos. É um tipo de ocorrência que tem uma cara de fita dada. Fita dada é aquela quando a pessoa já entra sabendo exatamente o que ela quer, onde furtar e para quem revender. Afinal de contas, não é o tipo de material que você sai vendendo de porta em porta, que você sai vendendo no comércio em geral. Tem cara de já ter algum outro comprador ou alguém esperando por esses produtos. A informação que chega agora também do setor de polícia, um homem de 29 anos foi preso ontem em Hortolândia após esfaquear a companheira
levar a mulher até a UPA, unidade de pronto atendimento, e depois fugir. O crime aconteceu no Jardim Primavera, cidade de Hortolândia. Segundo a informação da Secretaria de Segurança Pública e da Prefeitura de Hortolândia, a vítima foi atingida pelos golpes levadas à UPA do Jardim Nova Hortolândia pelo próprio agressor e após o atendimento inicial ela permanece internada na unidade de saúde em observação. O criminoso fugiu, mas agentes da Guarda Municipal começaram diligências e conseguiram localizar esse homem que estava dentro de um veículo. Ele foi abordado, detido e conduzido à delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. A perícia técnica foi requisitada para analisar o local do crime, o homem teve a prisão ratificada e está agora à disposição da Justiça. E tem operação acontecendo desde o final da semana passada e com desdobramentos também nesta semana no combate ao jogo de azar ilegal na região. Influenciadores digitais contratados para venderem um mundo mágico em que, com 2 ou 3 cliques, 4 ou 5 tentativas, você ganha dinheiro de uma plataforma que é um cassino online. E a gente sabe que na vida real o cassino sempre termina lucrando. Só que aqui há um envolvimento desses influenciadores, não com o jogo verdadeiro, mas assim como já foi investigada na CPI das bets com grandes influencers do Brasil, aquele jogo demonstrativo. Aquela versão demo em que não se aposta o dinheiro, em que a probabilidade de vencer é muito diferente do jogo real, mas que acaba se tornando uma isca, um chamariz para quem quer ganhar dinheiro fácil. O Matheus Machado traz mais informações sobre a operação que colocou influenciadores atrás das grades. Matheus. A operação investiga crimes ligados a jogos ilegais e lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais. As investigações mostram que os suspeitos usavam as redes sociais para divulgar jogos e apostas não autorizadas. Segundo o Ministério Público, essas atividades também podem ter sido usadas para esconder dinheiro de origem ilegal, além de atrair seguidores para o jogo de forma enganosa. Nessa operação, o alvo é um casal de influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores. Na região de Sorocaba, equipes da PM cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. Até o momento, foram apreendidos 4 veículos de luxo e aparelhos eletrônicos, além do bloqueio de bens dos investigados e da proibição temporária do uso de redes sociais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos. Às 10 horas e 13 minutos, nós temos aqui mais informações sobre o veículo que entrou em pane na rodovia Anhanguera e com um bloqueio, felizmente sem feridos, isso é o mais importante. A informação que chega da concessionária Autoban, que administra o trecho, foi na altura do quilômetro 104, como eu destaquei, na pista sentido São Paulo. Fogo ficou na parte de trás do veículo, então não atingiu o cavalo, não atingiu a boleia do caminhão. Vale a parte da cabine, né? E de acordo com a concessionária, a pista foi interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros com o tráfego desviado para a pista marginal. A faixa 1 já foi liberada, o veículo está nesse momento ainda no acostamento, então um caminhãozão, baú quebrado, com boa parte queimada, chama a atenção de quem passa por lá e o que se tem de lentidão é mais pela curiosidade do que pela ocorrência em si que já terminou. Ainda falando sobre incêndio, nesse final de semana foi registrado um no centro de Campinas. Um apartamento pegou fogo na rua Delfino Sintra. Não chegou a ter grandes proporções, mas a cena chamou muito a atenção de quem passava pelo local, apesar do horário, por volta de 13h20, 13h30 da madrugada. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e ali chegaram com 5 viaturas para combater as chamas. A suspeita, que ainda vai ser confirmada com o trabalho de perícia, com a equipe da Defesa Civil presente também no local ainda nesta segunda-feira, é de um curto-circuito em uma máquina de lavar roupas. Essa suspeita é porque o eletrodoméstico ficou destruído, foi consumido pelo fogo e, ao que tudo indica, foi ali que teve início a primeira chama. Moradores do apartamento ficaram, claro, assustados. Estava ali a mulher, moradora daquela unidade, com o filho dela de 14 anos, mas os dois conseguiram sair ilesos felizmente. Acionaram o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil faz uma vistoria para saber se ainda há algum risco, não só do rescaldo, mas também da estrutura desse apartamento em relação ao prédio.
O Corpo de Bombeiros confirmou que o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros do prédio, está regular, está em dia. E olha, vou te falar, se fizer um pente fino de AVCB vencido, vai achar tanto prédio grande que você nem imagina, tá? É, prédio de espaço público, de grandes empresas. Se fizessem um pente fino de AVCB nessa cidade, meus amigos, o que ia ter de local interditado, mas esse especificamente estava com tudo em ordem e as informações chegando, a gente vai atualizando você também sobre o trabalho de rescaldo. 10h16, um rápido intervalo, na sequência o Manhã Bandeirantes fala sobre o imposto de renda. Chegou a hora da declaração do imposto e a gente vai tirar algumas dúvidas, saber como vai funcionar nesse ano de 2026. Uma questão que está na cabeça de muita gente. A regra do salário de R$5.000 já está valendo ou é só para a próxima temporada de imposto? Um rápido intervalo, na volta a esses e outros assuntos para você aqui na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino, 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O Hospital de Clínicas da Unicamp vai realizar hoje, das 9 da manhã às 5 da tarde, o evento Corte do Bem. A ação é solidária e tem como objetivo arrecadar cabelos para fazer perucas que serão doadas a pacientes em tratamento em hospitais de todo o Brasil. O evento acontece na entrada principal do hospital. O HC é um dos poucos locais fixos de coleta de cabelo aqui na região de Campinas. Desde 2021, quando começou a receber doações oficialmente, já foram arrecadadas mais de 4.500 mechas, que ajudaram na produção de cerca de 500 perucas para pacientes de vários hospitais do país. Os cabelos doados são enviados para a ONG Combinha do Bem, com apoio do Tio Fininho, e depois seguem para o projeto Fio da Alegria em Boituva, que é a responsável por produzir e distribuir as perucas. Durante o evento, cabeleireiros voluntários vão cortar os cabelos dos doadores. Toda a estrutura foi organizada com a ajuda de parceiros, sem custos para o hospital. A ação faz parte de iniciativas do HC da Unicamp para promover solidariedade, autoestima e cuidados com os pacientes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 19 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes, segunda-feira, 23 de março de 2026, já oficialmente no outono brasileiro, mas com uma carinha de verão, com temperaturas mais altas até do que nós vimos nos últimos dias. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam em Campinas 27 graus. A mínima foi na casa dos 20. Por volta de 7 horas da manhã, os termômetros marcaram 19,7 graus. E olha, ontem Campinas chegou a 31,6 graus. Hoje, a tendência é que suba mais um pouco essa temperatura. A umidade relativa do ar está em 55% e o vento é só um soprinho de 4 km por hora, que não alivia muito essa sensação térmica, não. Nath Luquezzi, teremos uma semana agora cheia de outono. Com cara de outono ou com cara de verão? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. A gente continua com a semana ainda com cara de verão, mas
teremos chuvas. Hoje não, hoje o tempo continua bem estável, teremos sol durante todo o dia, mas a previsão indica mudança no tempo na região a partir de amanhã. Amanhã durante o dia ainda teremos bastante sol, mas o tempo fica instável durante a noite, com previsão de chuvas, principalmente para esse período, entre tarde e noite. E o combo, né? Umidade mais calor faz com que aí as nuvens de chuva se formem e instabilidade venha com força total. Na quarta-feira o tempo fica ainda mais instável, a tendência de sol durante o dia ainda, então esse aquecimento diurno faz com que a chuva chegue ali no período da tarde e da noite. O tempo firme retorna, mas mais para o final da semana, na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, quando não são esperadas mais chuvas. Então, provavelmente teremos um finalzão de semana repetido, igual ao desse final de semana, com bastante sol e temperaturas aí chegando aos 31, 32 graus. Nem parece que estamos no outono. Para hoje, máxima de 31 graus. Já fez seu imposto de renda, Nath Luquezzi? Ainda não, tenho algumas dúvidas, viu? Eu tenho várias. O prazo começa hoje para o envio e vai até o dia 29 de maio. A Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de declarações do imposto de renda em 2026, referente aos rendimentos de 2025, um volume superior ao registrado no ano passado, que foi de pouco mais de 43 milhões e 300 mil brasileiros fazendo a declaração. Para a gente tirar as dúvidas e entender como funciona a declaração de imposto de renda nesse ano 2026 referente aos ganhos de 2025, nossa convidada presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas é a Cláudia Difonso, que é presidente do SESCOM. O SESCOM é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo. Cláudia, muito bom dia. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, o prazer é todo meu. Estamos aqui para esclarecer um pouquinho das dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Nós vimos recentemente uma importante mudança no país com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso já vale para a declaração desse ano ou isso vai ser aplicado a partir da declaração de 2027 referente a 26? Essa isenção, ela é para o ano de 2026, mas ela só vai ter impacto na declaração de imposto de renda que vai ser entregue em 2027. Essa declaração que nós estamos começando hoje é referente ao ano de 2025, então não vale para essa isenção. Então, mesmo quem está nessa faixa que vai ser beneficiada com a nova regra, faz a declaração a partir de hoje normalmente. Sim, se ela estiver na obrigatoriedade, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda 2025, entregando agora 2026. A declaração começou às 8 horas da manhã e já tem um balanço da primeira hora, 9 horas da manhã. A Receita Federal já soltou um balanço informando que 136 mil declarações foram feitas na primeira hora do prazo. Normalmente é assim ou estamos vendo um brasileiro mais organizado nesse ano de 2026? Estamos vendo sim um brasileiro mais organizado neste ano, mesmo porque estávamos acostumados no último ano que nós tínhamos início logo no início de março e esse ano nós tivemos aí alguns dias após, né? Então começa-se hoje a entrega da declaração. Acredito que até seja devido a esse pequeno atraso aí do início da declaração de imposto de renda. Nath Luquezzi, estamos conversando com a Cláudia Difonso, presidente do SESCOM Campinas. Muito bom dia. Acho que um dos maiores medos é cair na malha fina. O que fazer? Quais que são esses itens, esses pontos de atenção que geram essas maiores inconsistências e até levam esses contribuintes a cair na malha fina? Bom dia, Tati, tudo bem? Bom, a malha fina realmente é uma das maiores preocupações, né, do contribuinte. E aí, o que fazer para não cair? Primeiramente, hoje nós estamos aí com a declaração pré-preenchida, que você pode puxar esses dados diretamente da Receita Federal, mas orientação é que se confira todas as informações, inclusive tendo em mãos todos os documentos, seus informes de rendimento, suas despesas médicas, organize todos esses documentos e faça a conferência para que não tenha problema aí com o imposto de renda, com o leão, como dizem. Além de tirar um problema da frente,
Qual a vantagem de fazer antecipadamente, de já fazer no início do prazo a declaração do imposto de renda? A vantagem é que você acaba aí já cumprindo a sua obrigação e ficando livre aí para o final, né? É o que nós sempre dizemos, faça o quanto antes para que não deixe para o final e esqueça alguma informação importante e não caia na malha fina. Quem tem algo a receber, recebe antes pelo calendário, se fizer a declaração mais cedo? Esse ano nós tivemos uma novidade. Até o ano passado nós tínhamos 5 lotes de restituição. Este ano nós estaremos com 4 lotes. E segundo a Receita Federal, ela pretende já restituir 80% até o segundo lote. Então, quem sair na frente, lógico que tenha algumas particularidades, no caso de aposentados, está sempre na primeira fila, mas se você entregar, provavelmente você vai estar aí no máximo no segundo lote, se estiver tudo certinho, né? Como é que funciona a questão de dependentes? Quem que eu devo incluir na minha declaração? Os dependentes são aqueles dependentes legais. Então, filho até 21 anos ou até 24 se estiver fazendo faculdade. E cônjuge, caso realmente o cônjuge não esteja obrigado, seja realmente dependente. E pai e mãe. E quem não precisa fazer a declaração do imposto de renda? Quem não precisa é quem não teve o rendimento acumulado no ano até o valor de 35.584. Essa é uma das, o que dispensa que está isento de entregar a declaração de imposto de renda. E eu venho até com mais uma novidade da Receita Federal, é que mesmo você não estando obrigado, em anos anteriores, se você por um acaso tivesse um valor de receita no mês que incidiu o imposto de renda, você era obrigado a fazer declaração de imposto de renda caso você quisesse a restituição. Esse ano a Receita Federal disse que vai estar com cashback, mesmo você não fazendo a declaração de imposto de renda e com o valor até R$1.000 de restituição, automaticamente você vai estar recebendo. Despesas médicas, educação, isso ainda gera muitas dúvidas. O que pode e o que não pode ser deduzido? Despesas médicas você pode deduzir desde que você tenha toda a origem e também seja do titular ou do seu dependente. Escola também pode, desde que seja educação. Escola tem um limite e a despesa médica, esse ano, uma novidade é que se o valor estiver muito alto, você vai receber um alerta. Nós estamos conversando com a Cláudia Difonso, que é presidente do SESCOM, tirando nossas dúvidas aqui sobre o imposto de renda. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Hoje nós temos muita gente que tem mais de uma fonte de renda. Alguém que tenha, por exemplo, um trabalho com carteira assinada, mas também tenha um MEI aberto, por exemplo, para fazer entregas, como motorista por aplicativo e tantas outras funções que estão na nossa sociedade, que fazem parte das relações de trabalho. A pessoa que tem uma fonte de renda CLT e um MEI aberto, como é que funciona a declaração nesse caso especificamente? Tem que colocar tudo nessa declaração atual ou a declaração do MEI ela é feita à parte, Cláudia? Nós temos a declaração do MEI, mas é pelo CNPJ, que é uma declaração da informação do faturamento, mas ela não tem nada a ver com a declaração de imposto de renda de pessoa física. O MEI, sim, ele tem que colocar todos os valores de rendimentos juntamente com o que ele teve de CLT. Então, ele tem que juntar todos os valores de rendimentos. No caso de MEI, inclusive, nós orientamos sempre procurar um contador, porque tem uma conta para ser feita do valor que ele recebeu como MEI, que uma parte é isento de imposto e a outra parte é tributado. Isso vale também para quem tem investimentos, opera na Bolsa de Valores, por exemplo? Sim, tem sim. Para quem opera na Bolsa de Valores, a obrigatoriedade é só se você teve mais de 40 mil aí de transações. Não teve, então você não está na obrigatoriedade. Lógico que sempre eu digo que nós precisamos sempre avaliar todas as obrigatoriedades, porque são várias. Mas se você teve rendimentos de bolsa, de vendas acima de 20 mil, por exemplo, e teve ganho, você precisa colocar todas essas informações na sua declaração de imposto de renda. E se eu errar uma informação, eu consigo corrigir depois de já ter enviado
todos os documentos? Sim, você consegue. É a retificadora. A retificadora ela vai valer exatamente como se fosse a original. Então, você vai sobrepor todas as informações. A única particularidade da retificadora é que, se você entrega uma declaração completa, né, utilizando todas as despesas, e você, depois do prazo final da declaração de imposto de renda, em junho, mais ou menos, você vai fazer uma retificadora, você não pode mais fazer a mudança da opção. Então, você vai ter que entregar ela completa mesmo. Quem vendeu bens, carros, imóveis e tudo mais, como declarar esse bem, essa venda? Vou dar um exemplo de um imóvel, principalmente se ele teve ganho de capital. Então, eu tinha uma casa, né, em 2025, vendi essa casa e tive ganho de capital. Eu paguei um imposto, então eu tenho que trazer todas essas informações para minha declaração de imposto de renda, colocando qual foi o valor da venda, qual foi o valor do imposto, para informar, para bater certinho com as informações, principalmente do cartório. A importação dos dados da declaração anterior, ela ainda está disponível em 2026? Sim, ela está disponível. Nós temos tanto a pré-preenchida, quanto se eu tiver o arquivo de 2025, eu consigo importar para o programa. Isso facilita muito a vida de quem vai fazer a declaração? Facilita muito. Um exemplo, se uma pessoa tem aí de 2 a 3 páginas de bens, evita aí toda a digitação. O ano passado foi um ano da discussão das apostas, né, das bets e afins. É necessário declarar também essas apostas esportivas? Sim, é uma das novidades da declaração de imposto de renda desse ano. É necessário, sim, colocar na declaração de imposto de renda aí os valores recebidos como as apostas com os bets. Nós estamos conversando com a Cláudia Difonso, que é presidente do Sescom Campinas, o Sescom, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da região metropolitana de Campinas. E aproveito também porque esta semana o Sescom Campinas tem a 3ª temporada da Jornada da Reforma Tributária. Tópicos avançados, estou vendo aqui no site de vocês, Cláudia, que vai ser uma série de eventos que é realizado esse trabalho durante o ano todo, mas que essa semana tem a Jornada da Reforma Tributária. Conta um pouquinho para a gente sobre o que vai acontecer, como é que vai ser essa conversa aqui no Sescom. Bom, falando de reforma tributária, é uma mudança assim, extremamente grande, né? Acho que é a maior mudança tributária que nós temos no país, e ela vai acontecer, na realidade ela já começou a acontecer em 2026, porém entra em vigor muitas alterações em 2027. Então, o Sescom, nós já estamos com essa jornada desde 2024, começamos aí com tópicos básicos. O ano passado nós fizemos aí também o ano todo, e esse ano nós continuamos. E esse ano nós estamos com temas mais aprofundados, porque são muitas as mudanças. Então, toda a última quinta-feira do mês nós estamos com palestra com um tributarista falando sobre um tema específico da reforma tributária. Tivemos muitas notícias espalhadas sobre o PIX no ano que passou. Quando o PIX deve ser declarado, realmente existe essa tributação sobre o PIX? Não existe tributação sobre o PIX. Precisa prestar bastante atenção quando a gente fala PIX tributa. Não é isso. O que é tributado são os seus rendimentos. Então, o que você precisa ter atenção? Se você recebe valores com PIX na sua conta corrente e esses valores eles não são oficiais, não são declarados, sim, isso pode acontecer aí uma fiscalização e você ser tributado por esses rendimentos que você não declarou. Cláudia, quem ainda tiver dúvidas, quem tiver questões pontuais, o que você sugere? Como é que o Sescom pode ajudar também o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes que está acompanhando essa entrevista? O Sescom, todos os anos, ele promove o Declare Certo, que é um dia estaremos num local tirando dúvidas sobre declaração de imposto de renda. Esse ano nós estaremos no dia 10 de abril, ainda não tenho certeza do local, normalmente é no Campina Shopping, na frente do Poupa Tempo, e também estaremos esse ano, que é uma novidade, na frente da Prefeitura. Ainda não foi confirmada a data, mas tudo isso vai estar aí disponível nas redes sociais do Sescom. Nós conversamos com a Cláudia Difonso, presidente do Sescom Campinas, falando sobre o início da declaração do imposto de renda e também sobre os demais eventos e trabalhos realizados
pelo órgão, pela instituição, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da região metropolitana de Campinas. Cláudia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma boa semana a você e toda a equipe do Sescom. Eu que agradeço, muito obrigado e uma boa semana para vocês e boa declaração de imposto de renda. Um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes e na volta nós vamos falar sobre algo que está acontecendo na Câmara Municipal de Campinas, mas que reflete muito do que a gente tem visto na sociedade em geral. Ataques de homens contra mulheres que estão lutando pelo fim do feminicídio, pelo fim da violência doméstica e buscando soluções para prender, educar e trabalhar com homens que estão cada vez mais usando discursos de ódio, o discurso Red Pill. Isso aconteceu com a vereadora Guida Calisto na última sessão da Câmara, que foi um ponto de denúncia também da parlamentar, e a gente vai entender um pouco mais sobre os projetos, o enfrentamento e as situações vividas por uma autoridade que, claro, refletem também no que outras mulheres que estão nos acompanhando vivem no seu dia a dia. O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos aqui na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Campinas recebe a partir de hoje o programa Caminho da Capacitação, que oferece 930 vagas gratuitas em 15 cursos profissionalizantes distribuídos em 11 bairros aqui da cidade. As aulas acontecem até o dia 2 de abril, nos períodos da manhã, tarde e noite, e moradores de qualquer região podem se inscrever pelo site do programa. Segundo a Prefeitura, esta é a maior ação já realizada pelo projeto em um único município. Os cursos oferecem material, uniforme e certificado e são realizados em unidades móveis instaladas em diferentes regiões de Campinas, em parceria com o governo do estado e também da prefeitura. Podem participar pessoas a partir de 14 anos nos cursos de tecnologia e a partir de 16 ou 18 anos nos demais cursos, com prioridade para quem está em situação de vulnerabilidade social. Entre as opções estão cursos como manutenção de motos, banho e tosa para pets, gastronomia, cuidador de idosos, tecnologia com foco na criação de jogos e aplicativos e muito mais. As inscrições devem ser feitas pelo site cursofus.sp.gov.br. Para ter mais informações, basta acessar caminhodacapacitação.sp.gov.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e 40 minutos, 20 minutinhos faltando para as 11 horas da manhã. Na última quarta-feira, na sessão da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Guida Calisto, do PT aqui da cidade, utilizou a tribuna para denunciar uma grave série de ataques que vem sofrendo no seu mandato e que se expande também para outras pessoas da sua equipe, principalmente mulheres. As agressões começaram após a apresentação de um projeto de lei que institui o Pacto Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, proposta para ter, entre outras medidas, o uso de tornozeleira eletrônica em agressores que descumprirem medidas protetivas. E a vereadora Guida Calisto está presente aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas para falar um pouco mais sobre o que vem passando, sobre esses ataques e também o que outras mulheres estão sofrendo a partir desses movimentos que cada vez ganham mais força nas redes sociais, na internet em geral e na sociedade como um todo. Vereadora Guida Calisto, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, e bom dia a todos que tornam possível, né, os trabalhadores que estão aqui, tornando possível a realização desse momento, e bom dia também a todos os ouvintes. Vereadora, essa questão levantada na quarta-feira, certamente não foi a primeira vez que a senhora, que suas colegas parlamentares passaram por isso, mas o mais grave foi a invasão, entre outras coisas, do gabinete que a senhora ocupa na Câmara Municipal. Conta para o nosso ouvinte o que aconteceu e o que despertou esse ódio todo nesse episódio pontual. Bom, nós estamos no mês de março, eu gosto sempre de contextualizar isso. Nós estamos no mês de março, né? O mês de março é um mês de luta das mulheres, principalmente com relação à pauta da desigualdade de gênero, né? O quanto mulheres sofrem por várias desigualdades e tem desdobramentos, principalmente na questão da violência, muitas vezes. Então, nesse mês, nós apresentamos um projeto de lei, um PL, que é com base no Pacto Nacional, que o presidente Lula apresentou, que é um pacto que faz uma intersecção dos poderes, do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, que a sociedade precisa ter um olhar sobre essa questão. Mulheres estão morrendo pelo simples fato de ser mulheres. Quando a lei do feminicídio foi votada, aprovada em 2015, nós tínhamos um dado em torno de 500 mulheres morrendo, sendo assassinadas por homens por ano. Hoje nós estamos num dado nacional de mais de 1.400 mulheres morrem todo ano. Então, isso nós estamos debaixo de uma epidemia de feminicídio. Então, o presidente Lula apresentou esse pacto. Nós fizemos o quê? Aqui em São Paulo. O deputado estadual Barba, apresentou esse pacto, mas numa forma de sistema municipal, né, em São Paulo, no estado, e me ofertou que eu apresentasse na cidade de Campinas, aqui no município. Por quê? Porque a gente precisa ter uma intersecção de todas as políticas. Política de assistência, política de saúde, política de educação, todo mundo, a Secretaria de Mulheres, precisam todos estar envolvidos com essa agenda, com essa pauta, porque precisamos proteger a vida das mulheres, né? E nós apresentamos. A partir do momento que nós apresentamos, concomitantemente a isso, nós fizemos também uma rede, um sistema de propagandas para poder divulgar isso. Colocamos outdoor e também começamos a ir para as praças, fazer uma coleta de um abaixo-assinado e divulgando, olha, aqui tem um QR Code, aqui tem o PL, assine, peça para o seu vereador, peça para o seu deputado apoiar o projeto, peça para a sua comunidade, a sua entidade, enfim, apoiar o projeto, para que a gente possa enfrentar isso de forma global, né? A partir daí, então, nós iniciamos esse processo de propaganda, divulgação, mobilização em torno dessa agenda, dessa pauta. E aí um grupo de homens passaram a perseguir o nosso mandato por isso. A primeira perseguição começou na praça, aqui no centro da cidade de Campinas, na Catedral, quando uma das nossas assessoras, e nós estávamos ali, elas estavam ali divulgando, eles chegaram as intimidando com vídeo, com gravação, falando o que era aquilo, que a gente quer perseguir homens, chamando elas, vocês não querem a imagem de vocês sendo vinculadas, porque essa sua vereadora, ela já foi... como é que eles falaram? Que eu já fui vítima de cassação. Enfim, coisas assim, muito absurdas. Naquele momento, a Polícia Militar, que tem uma base
da polícia na praça, foi convocada e prontamente nos atendeu. E aí eles tiveram que sair dali, né? A polícia solicitou que eles saíssem dali, porque eles estavam constrangendo as trabalhadoras que estavam divulgando um projeto importante. Mas aí eles não pararam. Aí eles começaram. Na terça-feira foi quando eles invadiram o meu gabinete, ameaçando a minha assessora, colocando o celular novamente, dizendo que iria divulgar a imagem dela, que ela ia iria, né, se tornar conhecida, enfim. E começaram também a perseguir as minhas propagandas, os meus outdoor também, onde eles estão instalados. Bom, nesse sentido, o mais grave, Heitor, foi na quarta-feira, que foi o dia que a ministra da Mulher estava aqui na cidade de Campinas, apresentando um conjunto de políticas públicas para fazer esse enfrentamento e apoiar as mulheres, e eles tentaram invadir novamente. Convocaram um influencer de São Paulo, que tem 3 milhões de seguidores, para que ele viesse até a Câmara Municipal e entrasse no meu gabinete. Por sorte, ali a pessoal da recepção da Câmara segurou e ele não entrou, mas ele chegou a entrar, enfim. E aí teve toda a nossa denúncia e o presidente da Câmara Municipal pediu, inclusive, que eu fosse para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, porque já estava configurado. Foram 3 dias seguidos de perseguição. Segunda, na praça, na terça, no gabinete e na quarta, novamente, no gabinete. Então, eu tive que denunciar, porque nós, inclusive, orientamos as mulheres a denunciar, porque a denúncia é a única forma que a gente tem da nossa proteção. Então, veja, eles não fizeram nenhum movimento contra os vereadores homens ali, né, contra assessores homens. O movimento que eles fazem são contra as mulheres, é contra a minha imagem, é contra a vereadora ou contra as assessoras da vereadora. Então, é muito marcado essa questão de gênero colocado nessa perseguição. Muito bom dia, vereadora. Você mesma relatou, né? A senhora mesma relatou essa presença das redes sociais. Hoje existem grupos, os intitulados Red Pill. Qual que é o papel das redes sociais, desses movimentos, na disseminação desse tipo de ódio, desse tipo de comportamento? Olha, a gente vive um verdadeiro caos nas redes sociais. A gente tem um verdadeiro ecossistema de fóruns, de plataformas, de grupos de masculinidades. O mais conhecido é esse Red Pill, né? Mas nós temos outros, os incels e outras, que a gente costuma chamar de machosfera, né? É um ambiente tóxico, é um ambiente em que esses homens ressentidos, que têm uma posição ideológica ressentida, dizer que mulheres são manipuladoras, que mulheres têm que ser submissas, que mulheres são seres de subcategoria, que mulheres têm que ser dominadas, que mulheres têm que ser comandadas, que mulheres não podem ter vontade própria, que, enfim, é um ambiente muito ruim para as mulheres, de perseguição às mulheres. E veja, se hoje o feminicídio está com esse alto número, né, número de mortes, existe alguém que está ensinando esses homens a matar. Existe alguém que está incentivando esses homens, que as mulheres não têm direito à vida, que ela não tem direito aos seus corpos, que ela não tem direito à sua autonomia, à sua autoridade, à sua independência, que elas têm que ser dependentes aos homens. Existem grupos que estão fazendo isso, e eles estão nessas plataformas digitais, eles estão nessas grandes big techs, inclusive. Então, sim, a gente fala de todas elas, é Meta, é Facebook, é o X, são plataformas que estão organizando, eles se organizam a partir desse ambiente, desse espaço. Por isso, Nath, que eu sou uma das defensoras que nós precisamos regulamentar as big techs. Assim como nós regulamentamos a questão do ECA digital, sobre a questão das crianças, das imagens, né, dos nossos meninos e meninas que estavam sendo exploradas no ambiente, sexualizando, monetizando esses corpos, inclusive, fazendo com que pedófilos possam ali transitar, ganhar dinheiro em torno disso, rede de pessoas ganham dinheiro em torno de uma ação de pedofilia digital. Eu também defendo que as big techs precisam ser regulamentadas nessa questão. Não é possível que esses homens continuem dentro desses espaços veiculando tanto ódio às mulheres.
Os 3 que estão me perseguindo, que eu citei o nome, inclusive, na sessão, se você for acompanhar suas redes sociais, você vê uma cultura Red Pill. Eles começam a falar, olha, mulher não pode fazer isso, que mulher merece ser violentada, tal mulher não merece ter respeito, porque tal mulher não sei o quê. Inclusive, isso intersecciona com a questão do racismo também. Então, é uma preocupação muito grande com essa questão sobre as redes sociais, sobre as big techs e sobre essa evolução da cultura Red Pill. Nós estamos conversando com a vereadora Guida Calisto, que citou, inclusive, agora há pouco, a presença da ministra da Mulher, Márcia Lopes, na cidade de Campinas, além do evento na Câmara Municipal. A ministra também esteve em outros espaços, como, por exemplo, a Casa Laudelina de Campos Melo, na Vila Padre Anchieta, onde foi lançada a cartilha Maternagem e o Mundo do Trabalho. Conheça seus direitos. Qual a importância, vereadora, da discussão não ficar exclusiva nos ambientes políticos, nas câmaras legislativas, nas universidades, mas dessa informação chegar à população em geral, principalmente nos bairros mais periféricos da cidade? Com certeza, né? Porque, veja, as políticas implementadas a nível federal, elas precisam chegar nos territórios, elas precisam chegar nas cidades. Porque é nas cidades, é nos territórios que nós estamos sofrendo os efeitos, positivos ou negativos, né? Quando a ministra veio, ela apresentou, por exemplo, ela participou dessa atividade na Casa Laudelina de Campos Melo, ela falou sobre a cartilha da maternagem, ou seja, o quanto as mulheres que estão na tarefa do cuidado, porque somos nós as mulheres que cuidamos dos idosos, dos doentes, dos nossos filhos, da família, na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, no trabalho de reprodução social da vida, no sistema que a gente vive, no sistema econômico que a gente vive mundial, só é considerado o trabalho da produção. O trabalho da reprodução da vida não é considerado, ele é invisibilizado. Então, veja, uma mulher que lava, passa, educa filho, cuida das crianças, cuida de um doente, cuida do pai, da mãe, isso tem que ser reconhecido como um trabalho, e não é reconhecido como um trabalho, é um trabalho invisibilizado. Então, nós, a partir dessa política pública apresentada pela ministra, é no sentido de que o Estado precisa também se colocar como um indutor que vai garantir esse trabalho do cuidado e reconhecer que isso é um trabalho. Eu vou dar um exemplo, acontece muito com a gente essa questão. Muitas pessoas chegam a nós. Existe uma mulher que cuida de um companheiro, de um marido, de um irmão, de um pai, de um sobrinho doente, adoecido, e essa mulher não pode se ausentar da casa, ela tem que cuidar dessa pessoa. Quem recebe o benefício da Previdência Social é o doente. É esse sobrinho, o Loas, né, que é um benefício. Essa mulher, ela tá ali apenas para cuidar dele, porque ele não pode ficar sozinho, não pode ter a ausência de um adulto cuidando dele. O que acontece? Essa pessoa falece. Essa mulher nunca trabalhou fora, nunca teve uma renda, né? Como que ela fica? Então, veja, essa questão do cuidado, o Estado precisa assumir cada vez mais. E é uma rede, né, de temas de debate, de abordagens que envolve a pauta das mulheres. E nesse momento histórico de ódio, nós precisamos cada vez mais levantar essa agenda. O quanto as mulheres sofrem essa desigualdade, tanto do ponto de vista do trabalho, do reconhecimento, como também do ponto de vista da perseguição, do ódio, da falta de reconhecimento, pelo simples fato de nós sermos mulheres. Nós estamos conversando com a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Guida Calisto, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes, Nath Luquezzi. Vereadora, é impossível não ter um abalo emocional, psicológico durante um processo como esse, assim como muitas mulheres passam e chegam até a ser citadas como loucas quando explodem ou quando esse desgaste emocional vem à tona. Quais políticas públicas a senhora imagina que possam ser implementadas para que essas mulheres elas tenham esse amparo emocional também no ambiente de trabalho? Muito boa pergunta, muito oportuna. Veja, estou sofrendo uma violência política de gênero, tá? Porque eu sou uma parlamentar que estou sofrendo uma violência diante da minha atuação de parlamentar, tá? Eu fui até a DDM. Tudo aquilo que as mulheres falam
que tem dificuldade numa DDM, muitas vezes de conseguir ser acolhida na sua queixa, eu sofri lá. Então, por exemplo, quando eu fui até a delegacia, fui muito bem recebida pelo delegado, muito bem recebida, não é essa a questão. Mas falta ainda um treinamento, um conhecimento, um monitoramento, falta muita rede de proteção. Veja, o delegado, ele não sabia o que é cultura Red Pill, um delegado da DDM, que estava na DDM. Eu não sei se ele é da DDM, acho que ele pode ser plantonista, mas ele é um delegado, né? Então ele não sabia o que é a cultura Red Pill. Né? E eu tive que explicar. No próprio sistema, não... É uma lei, a lei da violência política de gênero é de 2021. No próprio sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, não tem no sistema o ícone que ele pode lançar que uma parlamentar está sendo vítima de violência política de gênero. Então, ele tem que, o escrivão tem que relatar todo o caso para ver se assemelha à lei. Isso foram algumas dificuldades, né? E toda dificuldade, veja, não deve ser nada com relação a gênero, mas a perseguição só passou a existir no momento em que nós apresentamos o projeto de lei sobre o Sistema Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, que autoriza o município, inclusive, a solicitar a tornozeleira eletrônica para homens que respondem medidas protetivas. Que as mulheres possam ter, por exemplo, um sistema que ela possa ser acionada quando o agressor se aproxima. Há 2 semanas, em São Bernardo do Campo, uma jovem de 22 anos foi assassinada. Ela tinha medida protetiva há 3 anos. Ela trabalhava num shopping, numa loja dentro de um shopping. Depois falaram que o agressor permaneceu a manhã toda lá. Se ela tivesse esse sistema, esse recurso eletrônico, e esse agressor tivesse uma tornozeleira, esse botão do pânico, muitas vezes como as pessoas chamam, seria acionado e ela poderia ter chamado a polícia, falado, olha, o agressor está próximo de mim, né? Eu estou em risco, eu estou em perigo. Mas não se tem isso. Então, são várias propostas que a gente precisa apresentar, que nós precisamos apresentar, que nós precisamos fortalecer. Nós temos a Lei Maria da Penha, que existe a medida protetiva. É importante que façamos a medida protetiva, que solicitemos a medida protetiva, mas é importante que fortalecemos políticas públicas. Para isso precisa ter financiamento. Então a gente precisa ter casa de passagem, casa de acolhimento, enfim, uma rede de proteção para proteger as mulheres. E no nosso caso, a tornozeleira eletrônica para o agressor e o botão do pânico para que a mulher possa acionar quando esse agressor se aproxima dela. Vereadora, aproveitando a presença da senhora aqui nos nossos estúdios, hoje na Câmara Municipal vai ser discutido um projeto de lei complementar, mais um projeto que vem da Prefeitura para a Câmara analisar, que tem sido um motivo de muita crítica que a gente tem feito, inclusive, nesses últimos meses. A Câmara vota muito projeto que vem do prefeito, mas pouco projeto apresentado pelos vereadores. Não sei se a senhora concorda com esse ponto de vista. Concordo. Agora, hoje vai ser discutido um assunto que é o centro histórico da cidade e a ampliação da oferta habitacional em uma área já urbanizada. Como é que a senhora vê esse projeto de tentativa de revitalizar o centro? E a senhora enxerga como um caminho para a ocupação, a utilização de prédios que muitas vezes estão há décadas parados e se tornando verdadeiros problemas urbanos em Campinas? Bom, esse é um tema muito importante. Primeiramente, concordo com você, e não porque não haja uma produção parlamentar. Eu mesmo tenho muita produção parlamentar parada, né? Mas muitas vezes não é, né? Às vezes ali do interesse da cidade, não da cidade, né? Mas do interesse de alguns grupos políticos da cidade que esses projetos avancem. Mas a gente tem muito projeto apresentado lá. Bom, sobre essa questão da revitalização do centro histórico urbano, essa é uma questão seríssima no centro da cidade, não só aqui, mas em vários centros urbanos de várias cidades nacionais. Mas existe um projeto muito demarcado de desmonte, de precarização dessas áreas urbanas. Veja, se nós tivéssemos o interesse real de uma estruturação urbana, de uma reforma urbana que garantisse uma vida cotidiana, uma ocupação daquele espaço, a gente não teria espaços tão degradados como a gente tem visto. O que me parece, Heitor, é que existe um projeto de desvalorização, principalmente de áreas ali no centro da cidade, favorecendo a especulação
imobiliária. E isso muito casado com falta de políticas públicas de assistência social, inclusive para alcançar setores ali vulnerabilizados. Então, não é à toa que se tem grupos, muita gente, população moradora de rua ali, abandonada, largada, porque existe esse interesse de esvaziamento daquele espaço e de tornar o centro da cidade de Campinas um outro modelo, que não é o modelo histórico que a gente defende. Que é um espaço que tenha vida urbana, a vida noturna, que tenha policiamento, que tenha circulação, que tenha teatro, que tenha cultura, que tenha arte, que tenha escola. Então a gente defende muito isso. E não é isso que está nos interesses. Os interesses é deslocar a população, esse centro popular, para grandes shoppings, né? Deslocar a população para esses outros espaços e esvaziando o centro histórico. Tem muita coisa para ser feita. Tem muitos arquitetos, muitos especialistas que debatem isso e que têm projetos muito interessantes, mas que não está no interesse do grupo da administração local da cidade. Então, nós ficamos lá brigando para que possamos ter projeto de política pública mais humanizada, que possa atender a população moradora de rua, que possa revitalizar o centro, mas é algo muito maior. Eu vou dar um dado para você, por exemplo, a Estação Cultura, que é um equipamento maravilhoso, histórico, lindo, de muita memória, de muita história, e vira e mexe, ele é atacado para ser desmontado, para ter espigões de prédio ali dentro. Enfim, e o que a gente pensa é que poderia ser um lindo equipamento de cultura, de memória, de lazer, que pudesse potencializar mais ainda essa cidade. A cidade de Campinas é muito linda, mas a gente ainda padece de pessoas que não têm esse interesse em revitalizar a cidade de fato. E uma última questão. 2026, a senhora é pré-candidata a deputada federal ou deputada estadual? Deputada federal, sou pré-candidata a deputada federal, fui convocada pelo partido para assumir essa tarefa, assumirei essa tarefa no estado de São Paulo, na chapa do meu partido. Por enquanto, eu sou a única mulher negra candidata a deputada federal, né? Então eu estou aí com bastante disposição e bastante ânimo de seguir essa tarefa e pautando aí essas pautas que tanto nos animam, que é tão importante para nós mulheres trabalhadoras aqui da nossa cidade e do estado de São Paulo. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes com a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, Guida Calisto, falando também sobre as perseguições que vem sofrendo desde que foram apresentados projetos ligados à defesa da mulher, à educação na sociedade, a outras questões na luta contra a violência de gênero no país. Vereadora, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Seguimos sempre acompanhando o trabalho parlamentar aqui dos 33 vereadores de Campinas e espaço sempre aberto para a gente falar também sobre os projetos feitos para a cidade. Um grande abraço à senhora e a toda a sua equipe. Eu que agradeço, Heitor, agradeço a Nath, agradeço a toda a equipe aqui. Muito obrigada pelo espaço, né, que vocês disponibilizaram para nós. Obrigada. Um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos falar sobre um projeto de qualificação com 5.000 vagas exclusivas para mulheres, curso gratuito de empreendedorismo feminino que pode ser feito pelo WhatsApp. Você vai entender mais sobre esse programa na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Começou hoje o prazo para entregar o imposto de renda de 2026. O prazo vai até o dia 29 de maio e o programa para fazer a declaração já está disponível para download. Quem entregar fora do prazo terá que pagar multa que vai de R$ 165 até 20% do valor do imposto devido. Neste ano houve algumas mudanças. Agora é possível informar o nome social na declaração, há mais dados disponíveis na versão pré-preenchida, o número de lotes de restituição foi reduzido de 5 para 4 e foi criado
criado um tipo de cashback para quem teve imposto retido em 2025, mas não precisará declarar em 2026. A Receita Federal espera receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano. Para saber quem precisa declarar e como baixar o programa, é só acessar o site www.gov.br/Receita Federal. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 7 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes agora fala com você, mulher empreendedora, você que planeja montar o seu próprio negócio. Ao longo dos últimos anos, a gente sabe que o WhatsApp se consolidou como uma ferramenta presente no nosso cotidiano, não só para conversa, para reaproximação das pessoas, mas também como ferramenta profissional para resolver várias demandas de trabalho. E pensando nisso, o Qualifica SP Empreenda, que é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Itaú, tem 5.000 vagas abertas para um curso gratuito chamado Ela Empreende, uma iniciativa voltada exclusivamente para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer os seus pequenos negócios e com a capacitação também passando pelo WhatsApp. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse programa e para você, mulher que nos ouve, saber como fazer parte do Qualifica SP, nossa convidada na linha conosco nesta segunda-feira é a subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Amires de Paula. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Felicidade é nossa de ouvi-la. Conta pra gente como é que nasce primeiro a ideia de ter esse curso pelo WhatsApp e como facilita ter o acesso das mulheres num conteúdo de empreendimento que chega literalmente na palma da mão. Legal. Quando a gente analisou quem que é o público prioritário, assim, quem mais está migrando para o empreendedorismo, a gente sabe que é o público feminino. Então, e a gente sabe que nesse universo do empreendedorismo também é muito corrido. O dia a dia passa piscando. Então, nem sempre é possível, por mais que essa empreendedora queira se qualificar ou seguir se qualificando, a gente sabe que nem sempre cabe nas tantas demandas do dia a dia. Então, seja sentar na frente de um computador para fazer um curso síncrono, ou seja, ir até algum lugar para se qualificar. E aí, pensando nisso, o governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pensou nesse modelo, nesse formato de qualificação profissional, que é através do WhatsApp. Ou seja, a mulher recebe um conteúdo com a praticidade tá na palma da sua mão e pode fazer o conteúdo quando ela conseguir encaixar na agenda. E aí, quem vai controlar também, né, esse tempo do aprendizado é justamente essa mulher, que vai conseguir encaixar
entre um compromisso e outro. Como eu falei, na palma da sua mão, ter acesso a conteúdo de qualidade e, mais que isso também, sem gastar dados móveis, né? Porque aí também é tudo pelo WhatsApp. Nath Luquez, estamos conversando com a Míris de Paula, subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Bom dia. Quais que são os conceitos abordados no curso e se essa mulher ela consegue usar todo esse conteúdo na prática ali no dia a dia dela imediatamente? A gente pensou em conteúdos justamente para essa mulher que tem um sonho de começar a empreender, ou ela começou a empreender, mas ainda está dando os primeiros passos. Então, são 10 módulos que vão de marketing digital, de controle de fluxo de caixa, de gestão financeira, networking, como que essa pessoa se relaciona com outras empreendedoras ou com outros empreendedores, inovação e até mesmo os desafios, né, de ser uma mulher empreendedora. Então, são conteúdos bem pé no chão, que são pensados justamente para apoiar essa mulher que está dando esses primeiros passos no mundo aí do empreendedorismo. São 5.000 vagas gratuitas oferecidas e como vai ser o processo de inscrição e o perfil das mulheres que o programa espera alcançar? Elas já estão sendo selecionadas? Já as inscrições já começaram e a gente já tem várias mulheres que já estão se qualificando, mas os requisitos também são super simples. Então, ter acima de 18 anos, ser residente do estado de São Paulo e ter acesso à internet para fazer a matrícula através do site que é www.qualificasp.sp.gov.br. E essa mulher ela pode começar a receber os conteúdos já de antemão. Não tem uma pré-seleção, e é um curso 100% gratuito e totalmente aí através do WhatsApp. Depois da conclusão do curso, existe algum apoio, algum incentivo? E se existe também um certificado para tudo isso? Com certeza, eu vou começar pelo final. Tem sim um certificado emitido pelo governo do estado, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e para além desse certificado, eu queria trazer também uma outra política que a gente tem dentro da nossa secretaria, que é justamente o Banco do Povo. O Banco do Povo é uma política pública de microcrédito focada nesse microempreendedor e nesse empreendedor. E aí, a gente tem a linha convencional, né, tradicional de microcrédito, mas a gente também tem uma linha direcionada para essa mulher empreendedora. O que isso significa? Que essa mulher que tem seu negócio, ela pode solicitar um crédito de até R$21 mil. E aí, como a gente tem essa linha direcionada para mulheres empreendedoras, isso significa que, na prática, ela vai começar a pagar com até 90 dias, ou seja, um período um pouco maior para que essa mulher comece a pagar esse microcrédito, e prazos de pagamento de até 36 meses. E quando eu falo que o Banco do Povo é uma política pública da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, isso significa também que são taxas de juros bem mais acessíveis e bem menores do que tipicamente bancos tradicionais. Então, justamente é o governo do estado pensando qualificação empreendedora, mas também pensando microcrédito para impulsionar essa mulher que está com o seu negócio, que está empreendendo, e a gente sabe, né, que essa dupla, né, qualificação e microcrédito, são fundamentais para esse mundo do empreendedorismo. Bom, a página aqui, vamos reforçar para você que está nos acompanhando, qualificasp.sp.gov.br. Aqui você tem uma série de cursos, uma explicação do programa que oferece cursos de qualificação profissional gratuitos, e tem algumas das ofertas. Meu primeiro emprego, novo emprego, qualifica 60+, empreenda, e subindo a página tem aqui o curso Ela Empreende. Se você clicar aqui na inscrição, é um formulário simples. Nome completo, telefone com DDD, gênero, raça ou cor, e-mail, e aí o termo de uso para você se inscrever e assim fazer parte também desse trabalho em parceria com o Itaú. Vejo, Nath Luquez, que tem uma empresa de perfumes já se mobilizando, acredito que para fazer a inscrição, inclusive, né, dona Natália? Com certeza, vai ser muito útil. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Nath. Obrigada, Heitor.
Queria reforçar que são 5.000 vagas, então já temos diversas inscritas, tenho certeza aí que com as ouvintes da Rádio Bandeirantes também a gente vai ter uma explosão de matrículas. Então, você que é mulher empreendedora, corra, já faça sua matrícula, garante aí esse acesso a esse curso que é 100% gratuito e que é do governo do estado de São Paulo, pensando nessa mulher empreendedora. Nós conversamos com a Míris de Paula, subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Míris. Bom dia, bom trabalho para todos nós. 11 horas e mais 15 minutos. Obrigado a você que segue conosco na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você que nos ouve pelos nossos aplicativos digitais ou pelo portal bandmulti.com.br. E aqui do portal bandmulti.com.br temos a Maria Eduarda Lopes chegando com informações que você confere também na tela do seu computador, do seu tablet ou do seu celular. Falamos sobre violência contra a mulher, falamos sobre os casos que acontecem. Destacamos hoje, já abrimos nessa edição, inclusive, com um caso de uma mulher que foi esfaqueada pelo companheiro em Hortolândia, mas também há uma violência preocupante na sociedade contra os idosos, a covardia contra as pessoas mais experientes. E tem uma informação vinda direto da cidade de Amparo, que a Maria Eduarda Lopes vai contar para você agora. Um grupo invadiu um condomínio, fez um casal de idosos reféns e mais um capítulo de covardia da nossa sociedade e da violência no interior de São Paulo. Maria Eduarda, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Exatamente. O grupo é composto por 8 homens que estavam armados e invadiram um condomínio de casas no Morro das Pedras, em Amparo. Em uma das residências, de acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava na casa do filho, casal de idosos, dando comida para o cachorro quando eles foram surpreendidos pelos suspeitos. Eles foram amarrados com um cardaço de tênis e os invasores levaram diversos objetos de valor, como aliança, cordão, relógio. Na sequência, os assaltantes invadiram outro imóvel dentro do condomínio, onde novamente renderam um casal utilizando o mesmo modo de ação, amarrando, ameaçando e, além de objetos, também obrigaram eles a fazer transferências via Pix, que totalizaram o valor de R$33 mil. A ação durou mais de 4 horas, ou seja, as vítimas, os 2 casais permaneceram ali presos durante as 4 horas e depois que a quadrilha fugiu, as vítimas conseguiram se libertar só depois de 40 minutos e acionar as autoridades. Um dos netbooks roubados possuía rastreador e por meio dele foi possível localizar os carros dos criminosos, porém ninguém ainda foi preso. Mais informações no portal bandmulti.com.br. A polícia tem inclusive uma lista de tudo que foi levado: alianças, colar, mochila, relógio, fone de ouvido. Fizeram a limpa na casa desses 2 idosos, desses senhores, e agora a ocorrência que foi registrada primeiro no plantão de Serra Negra chega à delegacia de Amparo, que já investiga o caso e tomara que com uma solução rápida sobre esse crime. O portal bandmulti.com.br tem ainda outras informações, como a interdição do laboratório da Unicamp e a declaração do imposto de renda, assuntos que nós destacamos ao longo desta edição aqui do Manhã Bandeirantes. Só lembra qual é o caminho para acompanhar as notícias? O site é portal bandmulti.com.br. bandmulti.com.br. Ali tem tudo sobre a região de Campinas e as outras regiões que a gente abrange também na enorme região da Band, né, Duda? E nas redes sociais também tem os maiores destaques do dia. Que é o @portal Bandmulti. Exatamente. Um bom dia para você, bom trabalho a toda a equipe do Bandmulti. Para vocês também, bom trabalho. 11h18, ouvinte participa do Manhã Bandeirantes, mensagem de texto, mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp 19971021493. As mensagens vão chegando e eu quero agradecer aqui a participação e a presença também de quem está conosco desde cedinho, o final do telefone 3921. Deixa eu ver o nome do ouvinte aqui, ele manda bastante mensagem, é sempre bom ter a sua participação, ele manda sugestões aqui de tema também. Enfim, final do telefone 3921, um grande abraço para você. Mensagem de áudio também do nosso WhatsApp. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, amigo Heitor Fredo. Ui, não consegui. Gostaria de falar um pouquinho sobre toda essa polêmica que está vindo, perto de
tempos eleitorais, tal, aí vem o negócio da maioridade penal. Eu não concordo em mudar a maioridade penal da maneira que estão querendo fazer. Eu acho o seguinte, se o jovem pode votar, olha o ponto, ele pode votar, ele pode ter habilitação especial, ele pode se casar, então tá. Se abaixarmos a maioridade penal para poder ser preso, eu acho que tem que tornar adulto o adolescente de 16 anos. Ele vai para o exército, os homens no caso, as mulheres, todas as obrigações legais, tudo. 100%. Essa é a minha opinião. Não adianta só mudar e querer colocar o adolescente junto com o adulto na cadeia. É transformar o adolescente em um adulto. E ele, a partir desse momento, as obrigações legais, sociais e responsabilidade total como qualquer adulto. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado ao ouvinte, o DJ Alê. Esse assunto vai voltar muito em alta, vai estar em ano eleitoral. Promessas que a gente sempre ouve em ano eleitoral. Vai ter um candidato que vai dizer que vai reduzir a maioridade penal, vai ter um candidato que vai dizer que vai acabar com a reeleição, vai ter um candidato que vai dizer que vai acabar com um fundão partidário, e no final nada disso acaba acontecendo. A discussão da maioridade penal ela já vem há décadas no país. Outros países vizinhos, como o caso da Argentina, que já reduziu para 16, agora discute no governo Milei reduzir para 14. É um assunto que tem que ser tratado por especialistas em segurança pública, em educação, e infelizmente muitos dos políticos não são especialistas em nada, quanto mais em temas tão delicados. Ele vai voltar à discussão muito em breve porque o Estado de São Paulo tende a lançar pela chapa do governador Tarcísio de Freitas o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, do PL, como sendo candidato a senador. Então, muito provavelmente, essa vai ser uma das bandeiras dele como candidato a senador. Vamos aguardar e seguir monitorando. Mas não será a primeira vez que um político vai falar sobre a maioridade penal. Mais uma mensagem do nosso ouvinte. É isso aí. Heitor e Nath, bom dia. Bom dia. Bom dia. Heitor, oi? Nossa vereadora está tentando fazer alguma coisa, um combate ao machismo. Isso aí é machismo, cara. Olha, na minha opinião, eu sempre fui a favor de colocar tornozeleira eletrônica. Uma pessoa ameaçou a outra mulher, ele tem que ficar com tornozeleira, cara, porque a ameaça ele vai fazer. E se ele bater a primeira vez é pior, porque ele vai fazer. Então já tira essa pessoa, se fizer de novo já prende e já tá ali, né? Se ele tentar alguma coisa, ele tem a tornozeleira. É uma proteção. E agora fico aí pensando que leva as mulheres, tem o que falar, né? De direita a vão votar nessas imundiças. Porque são imundiças. E são covardes, né? São covardes. Eu queria ver se eu com uma perna só, se eu tivesse lá, se eu brincar comigo. Ai. Aqui tem, cara. Aqui eu luto desde criança. Posso não ter nenhuma perna, mas a mão eu tenho. Eu ia defender esses covardes aí. Queria ver. Mensagem do Marco Bedin, ouvinte direto da cidade de Hortolândia. Também nesse ano eleitoral que a gente vai ver de homem vestindo roupa branca, se apresentando como candidato da família que vai defender as mulheres, não tá escrito. Puxa o histórico, na hora de votar, na hora de escolher um candidato, puxa o histórico dessa pessoa, porque tá cheio de gente que tem boletim de ocorrência contra por ter agredido mulher, ameaçado mulher, que agora vai se colocar como o defensor das mulheres, como se colocasse a capa do Superman para pedir voto. Mas vai chover de candidato assim. 11h24 no pique. Tem mensagem aqui do Edmilson, centro da Estação Cultura. O centro de Estação Cultura deverá ser revitalizado devido ao trem Intercidades. Isso é verdade, que tornará a antiga ferroviária em estação para o trem.
e que venha logo esta obra que é fundamental para a revitalização do centro, né, Edmilson? Muito obrigado, um grande abraço para você. Mensagem que chega também do Adriano Vermelho. Amigo, cada um tem um vazamento Epstein que merece ou pode. Estamos sendo apresentados a vazamentos do celular desse até então queridão de todos. É o Daniel Vorcaro, bilionário, empresário, banqueiro, cebolinha na intimidade. Percebemos que em sua área de atuação era sim eclética e muito bem relacionado. De sheik árabe a apresentador de televisão, de namoradinhas profissionais a ministro do Supremo, da esquerda até a direita raivosa, de sicário a congressistas. Enfim, é muita informação vazada, são muitos metadados. E o que fazer com tudo isso nas mãos? Fato que começa um movimento estranho de escárnio aos jornalistas que publicam os vazamentos, que têm acesso. Ficam as questões, não é culpar o mensageiro e mais, não é competência dos órgãos de justiça proteger essa informação? Pergunta o Adriano. Não acha que é muita cortina de fumaça para perdermos o foco? E por último, você, Heitor, vazaria se tivesse esse acesso? Com certeza. O caso do Daniel Vorcaro tem que expor tudo, tem que jogar no ventilador tudo, para todo lado, com todo mundo. Existem algumas mensagens de foro íntimo que eu acho que não precisavam ser divulgadas, mas aquelas mensagens de foro íntimo envolvendo autoridades, festinhas pagas por Daniel Vorcaro, isso precisa ser exposto sim, por dois motivos. Primeiro, propina não é acertada dentro de gabinete. Propina, assim como cartel, é acertado em festinha social. Empresário se junta com empresário para definir o preço que vai pagar da gasolina. Político se reúne com outros políticos para definir o que vai ser melhor para eles. Não é aos olhos públicos. Geralmente é festa regada a bebida, outros aditivos e mulheres profissionais no que estão fazendo. Se isso acontece agora, tem que ser exposto sim, porque isso também é parte de um pagamento de propina. Para vereador, para deputado, para senador, de esquerda, direita, centrão, de todo lado. Segundo, porque tem muitos desses senhores nobres, cidadãos, que se vendem com uma imagem de perfeito, intocável e retocável e que no íntimo fazem coisas muito piores do que aquilo que eles condenam. São pessoas que mexem com a vida dos outros para não cumprirem aquilo que eles mesmos seguem. Então isso precisa, sim, ser exposto. Eu, se tivesse acesso, eu vazaria tudo. Quem sabe não chega nas nossas mãos. 11h27. Nath Luquezzi, ontem você esteve no Teatro do Centro de Convivência. Amanhã, com mais tempo, a gente fala mais a respeito disso, porque no próximo final de semana a peça Ópera do Malandro estará também em cartaz na cidade de Jundiaí, no Teatro Politeama. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre o assunto. Só me fale uma coisa. Gostou ou não gostou? Vale muito a pena. Como os nossos artistas são maravilhosos, viu? Mas amanhã a gente entra em mais detalhes. Deixa eu dar um recado para você que está acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50, o que a gente quer mesmo é sossego. Aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade e boas experiências. E você merece ter esse sossego, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50 a mais, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas, que na nossa região está na rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, ali no Cambuí. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer as novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Anote o número do WhatsApp que eu vou te passar. 19 é o DDD 992106075. 992106075. Entre em contato para saber qual é o próximo destino que a Pastore vai levar você, a sua família, para você curtir sem dor de cabeça com a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes.
Nath Luquezzi, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher. Hoje você carreira solo, porque Lari Lopes está no seu day off. Hoje é aniversário de sua colega de bancada. E quais são as atrações nesta segunda-feira? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade financeira, vamos falar também sobre o cacau. A gente consegue usar o cacau até em comidas salgadas, vamos trazer receitas e vamos falar sobre saúde íntima. Tudo isso e muito mais eu espero você à 1h30 da tarde na tela da Band. Trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirante.